Bom dia, pessoal, bom domingo. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco na Escola Dominical Online. E hoje eu vou iniciar uma série de estudos versando sobre esse tema, verdadeira espiritualidade. E antes de eu dar continuidade, eu quero passar um vídeo, pequeno vídeo, que vai servir de ilustração para o nosso estudo. Hoje eu vou fazer uma introdução. Então, como introdução, vou uma visão geral de todo o estudo, e nos próximos domingos nós veremos vários padrões de espiritualidades aqui na nossa Escola Dominical Online. Sejam todos muito bem-vindos. E a anorexia fez, né? Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. Agora, em 2012. Meu amigo. 2012. Tira o som dela, por favor. 2012. Eu conheço gente, não só fisicamente, que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente. Que a anorexia fez, né? Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. Agora, em 2012. Meu amigo. 2012. Tira o som dela, por favor. 2012. Eu conheço gente, não só fisicamente, que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente. Então, hoje eu quero fazer essa introdução, e nós vamos trabalhar então, primeiro, o que é espiritualidade. Eu defino espiritualidade da seguinte forma: aquilo que diz respeito à manifestação daquela essência espiritual interior. E essa essência, ou o que é próprio do espiritual, do que está no nosso interior, desse homem interior, que transcende e tem comunhão com Deus, ou com as forças espirituais das trevas. Essa espiritualidade, ela se manifesta através de todas as nossas faculdades, através da razão, da consciência, da emoção, dos sentidos, dos psiquismos, do corpo, da cosmovisão e etc. Então, a espiritualidade é algo que diz respeito ao homem interior, ao qual nós chamamos de espírito. E, embora o homem sem Cristo tenha um espírito, todos os homens têm um espírito, porque se não tiver, está morto. O que faz o corpo viver e a alma existir é exatamente esse algo mais profundo, esse homem mais interior, transcendente, que Deus colocou em nós, que a Bíblia diz que é o sopro de Deus em nós. O homem sem Cristo, ele tem esse espírito, e, entretanto, a sua espiritualidade, ela é uma expressão de um espírito morto, separado de Deus,
numa esfera da morte, da condenação, sem a presença de Deus. Então vamos definir aqui que morto, no sentido do qual estou falando agora, é algo que está separado de Deus, sem a presença de Deus. E vivo, aquele que tem a presença de Deus. Então o homem ímpio, ele não consegue expressar uma espiritualidade que vem de um espírito que está reconciliado com Deus, ou de uma vida que está reconciliada com Deus. Ok? Então, a espiritualidade humana, a espiritualidade vinda de um espírito que já recebeu vida, ou de uma pessoa que já tem vida, ela só pode existir mediante o novo nascimento. Até o novo nascimento, o homem está morto no corpo, na alma e no espírito, isto é, separado de Deus. O novo nascimento é quando Deus faz com que o nosso espírito, ou esse homem interior, renasça e seja uma nova criatura. Podemos dizer que é um princípio de renascimento, de ressurreição que Deus coloca em nós, no homem interior. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, 3 e 5, Jesus, conversando com o religioso, ele disse para Nicodemos: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, sem esse novo nascimento, ou nascimento do alto, ou regeneração, o homem não pode estar na esfera da vida. Ele continua na esfera da morte, ele está morto. O espírito existe, como o corpo existe, mas separados de Deus. Não há presença salvífica de Deus em seus corações, em suas vidas. E quando nós vamos falar de espírito aqui nesse estudo, a Bíblia chama muito ao espírito humano de coração. E lá segundo aos Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versos 14 e 15, nós podemos ler as seguintes palavras: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então notem que somente os que nasceram de novo podem exalar esse cheiro agradável de santidade, de pureza e de vida nova que Cristo dá. Portanto, o que eu estou dizendo é que até nascer de novo o homem está morto, espiritualmente morto, separado de Deus, fisicamente morto no corpo mortal, e é só no novo nascimento que o espírito recebe vida e vive em Cristo Jesus. O corpo também vai receber vida na ressurreição. Então vamos entender um pouquinho mais do novo nascimento, abrindo a sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo a Tito. Está um pouquinho antes de Hebreus, Tito capítulo 3, versos 5 e 6. E diz assim: quando, porém, o 4, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o novo nascimento é uma de renovação interior, de ressurreição interior, de purificação interior, quando o Espírito Santo vem e vivifica o nosso espírito e chama o nosso espírito da morte para a vida e nos lava e habita em nós. Você já nasceu de novo, você já tem essa experiência. E Jesus falou: quem não nasceu de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Então, lá existem duas esferas. Se a pessoa tem Cristo como Salvador e já nasceu de novo, ele está agora numa esfera da vida. Se ele não tem, ele está na esfera da morte, da condenação. Se ele tem, ele está na esfera da vida eterna, da bem-aventurança, salvação, bem-aventurada salvação. Lá no Evangelho de João, mais ou menos Jesus toca neste ponto, no capítulo 5, no versículo 24. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo e veja lá em João 5:24, quando ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha lá. Então, no momento em que você aceita Jesus sinceramente como Senhor da sua vontade, dono da sua vida, seu Salvador, há um renascimento interior e o seu espírito que estava sem Deus, na morte, sem Deus, no túmulo, não é que ele não existia, ele existia, porém morto, sem comunhão com Deus. Em Cristo, ele renasce, ou ele recebe a purificação para que a vida entre nele, que é o Espírito Santo. Então ele passa da morte para a vida. São essas duas esferas as quais eu tenho falado aqui, não é isso? Então quem é nascido do Espírito é espiritual. A Bíblia chama de espiritual, quem é nascido do Espírito. Quem é nascido da carne, quer dizer, o primeiro nascimento, aquele da mãe e do pai, físico, esse é carnal. O homem, quando a Bíblia usa a palavra carnal, ela se refere ao velho homem, ela se refere ao homem natural, ao homem que não tem novo nascimento, ao filho de Adão, ou então ao homem da primeira criação. Quando ela fala espiritual, ela se refere ao homem que já nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo, ao homem celestial, ao homem que agora já está no reino de Deus, que faz parte da nova criação. Isso é muito importante entender isso, para a gente poder entender o que é a verdadeira espiritualidade. Então, todos que nasceram de novo, né, são novas criaturas e são como bebês em espírito. Aqui a sequência é a mesma da vida natural. A pessoa nasce de novo, ela é um bebê espiritual, é um espírito bebê, é um homem interior bebê. E como o corpo físico, ou como na vida natural, o homem precisa crescer, também na vida, nessa nova vida em Cristo, ele também precisa crescer. O seu espírito precisa aprender coisas, precisa experimentar, precisa se fortalecer, precisa crescer na graça e no conhecimento
Então são essas duas coisas que vão trazendo crescimento ao espírito humano. Graça de Deus, alegria, paz, comunhão, certeza, amor e perdão, purificação, salvação e conhecimento. Então ele precisa desenvolver as faculdades espirituais para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né? Então, lá na primeira carta de Pedro, lá do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2, e essa carta está depois de Hebreus. Eu já tenho mais de 40 anos de estrada que sigo a Cristo, então eu abro a Bíblia num vapt-vupt, né? Mas se você ainda não tem muita experiência com a Bíblia, muita prática, você vai demorar um pouquinho, mas vai indo e acostuma. Primeira carta de Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, olha aí, que nasceu de novo agora, né, espiritualmente. Desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então veja bem, Pedro está falando para aqueles que estão nascendo desejar o genuíno leite espiritual, desejar ardentemente, como o bebê deseja esse leite quando ele está com fome. O bebê lá que nasceu tem poucos dias, quando ele está com fome, ele quer tanto se alimentar ou amamentar que começa a chorar. Ardentemente, é isso que Pedro está falando. Desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. E lá em 2 aos Coríntios, aí já vamos voltar, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 50. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5. Vamos lá, parece que tem um errinho aí, porque está acusando 57, mas só tem 16 versículos, então, e não é esse texto, então ficou prejudicado. Tudo bem, vamos para frente aí, porque nós estamos falando sobre o novo nascimento, o bebê espiritual. Essa pessoa, então, agora conhecendo a Cristo, ela precisa crescer espiritualmente. Crescer como? Recebendo graça, conhecendo a graça de Deus, tendo comunhão com a graça de Deus e recebendo também conhecimento sobre Deus. E esse conhecimento vem pela palavra de Deus. É necessário, então, que essa pessoa ela venha crescendo para que ela tenha percepção das coisas que agradam a Deus, daquilo que é de Deus, daquilo que é do homem, daquilo que é do diabo, e ela saiba separar e servir a Deus assim como Deus quer ser servido. Então, um ponto importante aí na lógica é que é possível que alguém que nasceu de novo, ele venha se enveredar em determinados tipos ou padrões de espiritualidades criadas pelo homem. Porque o homem cria uma série de padrões, principalmente nesse campo da religiosidade, para que os outros possam seguir. Então, quem nasceu de novo, provavelmente, dependendo de qual grupo a que ele está ligado, ele vai receber um padrão de espiritualidade que é criado pelos homens e que pode prejudicar o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual em Cristo Jesus. Então aqui a gente já vai entrando aqui numa série, né, de padrões de espiritualidade que, ao invés de fazer a pessoa crescer em Cristo,
esses padrões podem fazer com que a pessoa adoeça e desenvolva uma espiritualidade deformada. É aí que eu passei aquele videozinho no início para mostrar como aquela moça era muito bonita lá em 93, chega em 2012, o que aconteceu com ela? As pessoas são muito bonitas, elas se tornam muito bonitas quando nascem de novo, mas dependendo do padrão de espiritualidade, dependendo da orientação que essa pessoa recebe, de como servir a Deus, de como agradar a Deus, ela pode desenvolver uma espiritualidade doentia e espiritualmente ser como aquela moça lá, achando que é espiritual, que está num grupo muito bom, que está agradando a Deus, mas com uma espiritualidade completamente doentia e deformada. Então esse estudo aqui, ele quer trabalhar essa questão e mostrar qual é a verdadeira espiritualidade, aquela que realmente é produzida pelo Espírito Santo, pelo crescimento genuíno que vem da palavra, pelo crescimento espiritual genuíno que vem da palavra e do Espírito Santo para nós. E a gente vai ver que a verdadeira espiritualidade, ela vai me transformando à imagem de Cristo. A imagem e semelhança de Deus, que foram destruídas pelo pecado, agora com o novo nascimento e com esse crescimento espiritual, essa imagem vai sendo refeita pelo Espírito Santo. E eu vou me parecendo cada vez mais com Cristo nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de ver a vida, na minha maneira de enfrentar a vida, na minha maneira de administrar os problemas pelos quais eu passo, etc, 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 e a gente vai ver isso. Se está sendo desenvolvida uma espiritualidade que me separa das pessoas, que me torna arrogante, que me torna chato, que me torna uma pessoa bruta, uma pessoa covarde, mentirosa, gananciosa, então eu posso saber que esse não é o genuíno leite espiritual, que eu não tomei o genuíno leite espiritual. Eu estava tomando alguma coisa com mofo, alguma coisa, eu estava bebendo algum tipo de ensinamento doentio que me adoeceu para que eu pudesse desenvolver esse tipo de espiritualidade monstruosa. E esse estudo vai mostrar tudo. Então, se você continuar, você vai aprender muita coisa aqui com esse estudo. Então, nós podemos, apesar de nascidos de novo, sim desenvolver um padrão, uma espiritualidade fora do padrão que Deus tem para nós. O que chamamos de espiritualidade enferma, doentia. E lá em Hebreus 5:12, o apóstolo Paulo, ou para quem prefere entender que não foi Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, vai lá o capítulo 5, versículo 12. Pois, atentem bem, quem tem Bíblia aí, abra e acompanhe. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo está falando aqui para uma igreja, para alguns crentes, que já eram antigos na fé, mas não tinham crescido. Precisavam de leite toda a vida. Leite é importante no primeiro momento, tanto da vida natural como espiritual. Depois nós precisamos comer coisas mais sólidas, senão a gente vai ficar como criança pro resto da nossa vida. Alguns exemplos de espiritualidades doentias. E isso acontece quando eu pertenço a um grupo que me passa algum tipo de ensinamento que me leva na linha numa dessas linhas aí. Aí eu vou desenvolver uma espiritualidade que não é compatível
com a que Deus quer que eu desenvolva, né? Então nós temos aí a espiritualidade ascética, é aquele tipo de grupo que proíbe tudo, proíbe tudo. A pessoa tem que deixar tudo, deixar os amigos, deixar o marido, deixar a esposa, se enfiar num quarto, se isolar do mundo. Tem muita igreja fazendo isso daí. A espiritualidade religiosa, que nós chamamos de espiritualidade cultural, né? Aquela espiritualidade, e depois a gente vai aprofundar aí cada uma delas. Hoje é uma introdução. A espiritualidade religiosa é aquela que a pessoa nasce num tipo de religião e segue aquilo sem nenhum compromisso absoluto, né, com aquilo. Existem também grupos que ensinam a espiritualidade ativista. Eles confundem espiritualidade sadia com cargos na igreja. Começa a pegar um cargo aqui, outro ali, trabalhar, e acham que o fato de estarem trabalhando para Deus significa que estão tendo realmente uma espiritualidade sadia. Nem sempre, né? Nem sempre isso é verdade. Muito embora, quando a espiritualidade é sadia, as pessoas, elas se oferecem para servir a Deus. Mas elas não se enganam de achar que quanto mais ocupadas estiverem fazendo isso, aquilo outro, ou aquilo outro, que Deus está se agradando, estão numa tentativa de agradar a Deus para receber alguma coisa em troca, entrando naquela lógica lá da troca, do merecimento, que esse padrão, né, de espiritualidade ensina. Existem grupos que ensinam uma espiritualidade mística, quer dizer, se não tiver experiência, ou se não sentir, se não tiver emoção, não vale, né? Então é um outro tipo de espiritualidade perigosa, porque a palavra diz que nós devemos viver pela fé. Tem também outros grupos que ensinam a espiritualidade de mosteiro. São grupos que se trancam literalmente em determinado lugar e ficam trancados naquela vida mosteiral. Outro padrão são os legalistas, né, que tem a lei como fim. Não é o amor ou a misericórdia, mas é a lei. Pessoas que ficam com a tesoura na mão e apontando para todas as outras pessoas porque estão quebrando a lei. A espiritualidade excluísta são grupos que quem não andar como eu ando é cortado e é julgado fora. A espiritualidade também exteriorista, usos e costumes que confundem espiritualidade com tipo de roupa, corte de cabelo, se usa isso, não, usos e costumes, na verdade. Então, todos essas espiritualidades são padrões que de uma forma ou de outra nos desvia da verdadeira espiritualidade. Então vamos rapidamente para a primeira, né? A espiritualidade ascética, eu ainda não vou aprofundar hoje. Hoje ainda vou passar uma introdução, ok? A espiritualidade ascética, né? O ascetismo então é uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade e a virtude. Então é um conjunto de práticas, de coisas que se evitam, comportamentos condicionados por essa doutrina. Geralmente o ascetismo é aquilo, é cortar da minha vida tudo isso. Cortar a televisão, cortar a música, cortar os amigos, cortar o clube, cortar a comunhão com a esposa, cortar os passeios, o lúdico, cortar tudo da vida. E geralmente esse tipo de espiritualidade tem uma lógica por detrás dela, que é de me sacrificar para merecer algum favor de Deus. Isso é doentio de acordo com a sã doutrina.
A espiritualidade religiosa, né, é aquela crença e costume que se herda por se pertencer a uma religião, uma família. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha avó foi assim. E no caso evangélico, isso pode acontecer também nas igrejas evangélicas, e tem acontecido muito. Muita gente dentro das igrejas com um padrão de religiosidade puramente religiosa, quer dizer, uma repetição, apenas uma repetição automática, na maioria das vezes, de rituais, de cerimoniais, né, que foram aprendidos no decorrer das gerações. E a gente vê aí a espiritualidade religiosa ou cultural, tá? A espiritualidade ativista. Então, são pessoas que confundem a verdadeira espiritualidade com trabalhos, cargos da igreja. Então, quanto mais eu trabalho para Deus, aquela lógica de agradar a Deus para merecer ou para ser melhor, geralmente está embutida por detrás desse tipo de espiritualidade. É importante notar que Deus, Ele nos amou Ele entregou o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Não é porque eu vou fazer esse trabalho, aquele outro, que eu vou ganhar mais um pouco do amor de Deus. Deus me amou plenamente em Cristo Jesus. É claro que o novo nascimento, ele produz dentro de nós um anelo por fazer a vontade de Deus, um anelo por servir a Deus. Mas aqui não há nenhuma lógica de fazer algo para conquistar mais o favor de Deus. Não há essa lógica. A lógica aqui, na verdade, é a lógica do amor. Eu quero fazer porque eu amo. É só isso e nada mais. Então, ativismo religioso não significa que alguém está dentro do padrão da verdadeira religiosidade. A espiritualidade mística também, né? A ênfase nesse tipo de grupo aí são os subjetivismos, palavras, mantras, profecias, visões, revelações, desmaios, poderes, anjos, arrebatamentos, demônios. E essa ênfase, ela realmente pode nos deixar enfermos. Não é que essas coisas não existam, não. Quando a ênfase de espiritualidade, de que o que prova que eu estou crescendo na graça e no conhecimento, quando eu começo a falar que o que prova a minha verdadeira espiritualidade é desmaiar no espírito, é falar em línguas, é ter revelação, então eu já estou fora. Eu estou seguindo um padrão que pode ser doentio, porque nada dessas coisas provam que eu tenho comunhão com Deus, que eu nasci de novo e que eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, até porque Jesus falou que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer para ele: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz muitos milagres, né? Provavelmente outros vão dizer: Senhor, todo o trabalho que tinha eu caía e desmaiava no espírito, Senhor, eu vi anjos, eu fui levado ao inferno, eu fui arrebatado ao céu, eu vi coisas que era até não podia falar para os homens aqui na terra. Provavelmente. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Então, eu vou repetir, eu não estou falando contra o subjetivismo, a experiência, né, da oração com Deus, a possibilidade de algumas operações extraordinárias em nossas vidas.
Não estou falando contra, não. Mas eu estou dizendo que quando essas coisas passam a ser a prova, a evidência de que eu estou crescendo verdadeiramente na graça e no conhecimento, então eu já estou saindo fora, porque essas coisas não são a prova cabal de que eu estou crescendo na graça e no conhecimento verdadeiramente, né? Não é prova de jeito nenhum. Essas coisas, elas podem ser fabricadas, elas, na maioria das vezes, como estamos vendo aí nesse quadro, é fruto de hipnotismo, de hipnose coletiva, de histeria coletiva, e então isso está muito mais para o psiquismo humano do que a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade de mosteiro é aquela que as pessoas elas se trancam, fazem um voto, isso já é muito antigo na história aí da igreja, e elas ficam em celas, trancadas, se punindo. A lógica por detrás aqui é a mesma lógica do sofrimento para merecer algum favor de Deus, o que está longe da verdadeira espiritualidade. Há também a espiritualidade legalista, né? E essa, a vida dessas pessoas está entre o certo e o errado. É só isso. Há um dualismo na vida dessas pessoas, não é mal e bem, não. Aqui é certo e errado. Não existe no universo dessas pessoas um lugar para o amor, ou um lugar para a misericórdia, ou um lugar para o perdão, para a comunhão. Não, é certo e errado. Se está certo, tudo bem. Se está errado, tem que punir, tem que castigar. Essa é uma deformidade da verdadeira espiritualidade. Uma deformidade. Vamos ver lá em João, capítulo 8, Evangelho no caso ali, né, no capítulo 8, no versículo 7, o legalismo, deformidade horrorosa da verdadeira espiritualidade. É como aquela mulher ficou, aquela jovem, né, russa, aquela jovem russa, modelo, ficou. E muitas pessoas legalistas estão se achando bonitas, que estão fazendo a vontade de Deus, que são os pais no reino de Deus, e não sabem que estão portando uma aparência, uma manifestação de espiritualidade doentia e deformada. Então, o versículo 7 diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É aquele episódio da mulher que foi pega no flagrante adultério, né? Flagrante adultério, mas só ela foi pega, o homem não foi. Quando a lei mandava apedrejar os dois, a hipocrisia da espiritualidade religiosa, Jesus então diz: olha, se alguém de vocês aí tiver sem pecado, então pode meter a pedra mesmo, né? É a espiritualidade legalista. É claro que nós teremos um estudo bíblico sobre cada uma dessas espiritualidades, desses padrões doentios. E para encerrar, sobre a verdadeira espiritualidade. Outra espiritualidade deformada, inventada, criada por homens, é a excluísta. É aquela que exclui aquele que está fora do padrão. E exclui como pecador, como algo desprezível. Não há um trabalho, não há a misericórdia de restaurar uma vida, de ir atrás de uma vida que se perdeu. Saiu fora do padrão, paulada na cabeça. É exatamente aquele tipo de espiritualidade daquela mulher lá
que foram para apedrejar, né? Está fora do padrão, não vamos recuperar, vamos acabar destruindo. É muito importante notar 1 de Pedro 3, 17 e 18, e eu vou ler devagar e explicar, porque isso é interessantíssimo. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, isso é, tomem cuidado, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, geralmente esses padrões equivocados de espiritualidade, eles são criados por pessoas insubordinadas, rebeldes. Então Pedro está falando, cuidado. Cuidado para não ser arrastados pelos ensinamentos desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza, ao ponto de que vocês venham cair e sair do caminho certo. Aí ele diz, antes crescei espiritualmente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não caiam, não, cuidado. Bom, é por isso que eu tenho orientado as pessoas para tomarem cuidado com o tipo de grupo que eles estão congregando, porque é importantíssimo que eu seja pastoreado e faça parte de uma igreja que realmente me ensine a sã doutrina da melhor forma possível, da forma que mais se aproxima do que os apóstolos e Jesus queriam ensinar, porque a verdade liberta. Mas muitas vezes a gente fala, algumas pessoas, elas comem caviar e arrotam angu. Elas estão comendo caviar e arrotando angu. São aquelas pessoas do mito da grama mais verde, ao ponto que outras estão em lugares comendo angu cru, cheio de bola, muito salgado, estão arrotando caviar. É interessante, né? Comem angu e arrotam caviar, como se estivesse se alimentando do manjar dos céus, e não sabem que estão comendo heresias sobre heresias, leite estragado e mais leite estragado, e estão arrotando caviar, porque acham que estão no melhor, ao ponto que há alguns que realmente estão comendo caviar, mas acham que não é bom, que a grama do vizinho é melhor. E vão e começam a comer angu. E aí começam a arrotar caviar. Lamentavelmente. Crescimento é um processo. Eu pessoalmente creio que o crescimento é eterno, porque Deus é inesgotável e nós vamos crescer eternamente. A salvação, ela nos coloca num nível de perfeição para entrar no céu, mas ela não traz o conhecimento completo. Então, pessoalmente, a minha opinião é que o crescimento no conhecimento da graça é eterno, eternamente crescendo. E o que Deus não quer é que nós fiquemos sempre tomando leitinho, como aqueles crentes da igreja lá dos Hebreus. Pelo tempo da conversão deles, já deviam estar ensinando a palavra, dando aula no seminário, treinando obreiros para irem
estavam sempre precisando de alguém com conta-gotas pingando leitinho na boquinha deles. E é claro que Deus, ele não quer isso de nós. Então, o novo nascimento, quando nós nascemos de novo, né, nós nos tornamos espirituais. Nós passamos a ser seres espirituais. Nós estamos agora no espírito. No espírito e, entretanto, nós precisamos andar de acordo com a nossa nova natureza. Porque o novo nascimento, ele introduz em nós uma nova natureza, mas ele não destrói por completo a velha natureza, o velho homem. Então nós agora vamos lidar com duas naturezas, duas índoles. Um anelo de querer servir a Deus, mas por outro lado, desejos da natureza antiga vão nos assaltar, principalmente quando o diabo vem e nos tenta. Então esses desejos voltarão. Então nós estaremos numa luta, duas naturezas. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos andar no Espírito para que nós não venhamos ser escravizados pela velha natureza de Adão. Eu vou chegando ao fim do estudo, dessa introdução, e vou falar sobre sinais da verdadeira espiritualidade. Lembrando que hoje é apenas uma introdução, ok? Primeiro sinal da verdadeira espiritualidade: coração temente e humilde para com o Senhor Jesus. Nós tem vários textos bíblicos aí, que nós poderíamos ler todos eles, mas vamos ler somente Romanos 12. Depois você pode aí acompanhar os demais, né? Vai estar no YouTube esse vídeo, você pode acompanhar os demais textos depois. Então, Romanos 12, no versículo 16, diz assim a palavra: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Coração temente e humilde. Temor e humildade. Humildade e temor. É a primeira característica da verdadeira espiritualidade. Desejo ardente de crescer e viver para agradar ao Pai. Desejo ardente de crescer e viver para agradar ao Pai. Isso é muito importante. Então, lá em Romanos 12 ainda, eu vou ler só esse texto, ok? Romanos 12, mas faço um desafio para que você possa ler todos esses textos, para enriquecer mais ainda o estudo. Mas eu estou lendo um só por causa do tempo aqui. Evidentemente, se eu for ler todos, isso vai para 2 horas de palestra e não é didático. Então, Romanos 2, 12, no versículo 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos. Não sejam negligentes em serem no zelo. Isto é, sejam zelosos e fervorosos para com as coisas de Deus. É o que ele está falando aqui. Então, desejo ardente de crescer e viver para agradar. Uma pessoa que está crescendo na verdadeira espiritualidade, espiritualmente, na graça e no conhecimento corretos de Deus, esse anelo em
viver para agradar a Deus, ele vai crescendo. Então a pessoa, ela não quer viver para entristecer a Deus ou para brigar com Deus, mas para agradar a Deus. Amor ardente a Deus e anelo por sua presença. É outra característica. Anelo por sua presença. Então, lá em Marcos, capítulo 12, versos 30 e 33. E assim, nós vamos ler mais uma vez. Convidamos para que você abra sua Bíblia. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o 33. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios que a lei de Moisés ordenou. Amar a Deus e amar ao próximo. Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, toda a força, todo o entendimento. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos lá, outra característica, amor, compaixão e simpatia para com os homens. Atentem que a verdadeira espiritualidade, ela nunca me separa dos homens. Ela nunca me afasta dos homens. Ela nunca me coloca acima dos homens. Toda espiritualidade que me coloca acima dos homens ou que me afasta dos homens é uma espiritualidade doentia. Então atente bem para isso, porque a espiritualidade verdadeira, ela me aproxima dos homens e até ela me coloca abaixo dos homens. Humildade. Pois bem, vamos então ler um dos textos aí. Eu vou ler o primeiro, que é Mateus 5:44, só um texto. Mateus 5:44, que diz o seguinte. Jesus então vai falar, ele diz assim, eu vou ler o 43 para entender melhor. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Quinta característica da verdadeira espiritualidade: dependência do poder do Espírito Santo. Dependência do poder do Espírito Santo. O eu vai desaparecendo da fala dessa pessoa e a graça de Deus vai aparecendo. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Lá em Gálatas 5,16, Gálatas, carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito e jamais eu vou ceder aos desejos da natureza humana. Aqueles desejos errôneos, erráticos, errados, eu não vou ceder se eu andar no Espírito. Que Espírito? Sob o poder do Espírito Santo. Sob o poder do Espírito Santo. Outra característica básica da verdadeira espiritualidade é
tristeza para com o pecado em suas formas individuais, coletivas e sistêmicas. A nova natureza se entristece por causa do pecado. Não só quando a pessoa peca, que ela fica inconformada, entristece, a comunhão é quebrada, mas também os pecados coletivos e sistêmicos, ou do sistema político, econômico, cultural, isso traz uma tristeza, uma angústia e uma ira na vida daquelas pessoas que estão crescendo corretamente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, lá no Salmo 119, eu vou ler esse, Salmo 119, e convido para que você possa ler os demais, para enriquecer mais ainda a compreensão do que eu estou falando. E diz assim o Salmo 119, 133: Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Firma os meus passos, não me deixe ser escravizado por nenhum tipo de iniquidade, nem pensamento, nem ideologia, nem pecado, nada, nenhum tipo de pecado. Então, essa tristeza é uma característica básica. Aquele que está crescendo, ele confessa os seus pecados a Deus. Olha, se chega uma pessoa, você pergunta para ela, qual foi a última vez que você confessou seus pecados a Deus? Deve ter 1 ano. Olha, isso não é um crente, isso é um porco. É um porco. Isso é gente que está na lama da vida. A lama fede para quem não vive na lama. Mas a lama não fede para quem vive nela. Ao contrário. Então, a pessoa que não confessa pecados a Deus tem que fazer uma análise da sua vida. Se realmente houve novo nascimento. Outra característica, apreço pela palavra de Deus, pela oração e pela reunião do povo de Deus. As pessoas que nasceram de novo, elas têm apreço pela palavra. Elas amam a palavra. Prazer de ler a palavra. Não estou dizendo que a pessoa tem que estar todas de forma homogêneas. A questão de ler muita palavra é prática, de orar muito é prática. Mas o anelo por ter contato com a palavra, o anelo pela comunhão, pela oração, o anelo pela congregação, isso é fruto do novo nascimento. Isso está na personalidade da nova natureza. Então, eu sou de Jesus, mas eu não confesso pecados, eu não leio a palavra, tenho preguiça, não gosto de ler Bíblia, não gosto de orar, não gosto de congregar. Olha, 99%. O que a gente pensa é que essa pessoa realmente ela está enganada com respeito à salvação dela. Provavelmente ela ainda não nasceu de novo. E é preciso ver isso. Né? O Salmo 119, já estou nele aqui, versículo 9, que vai dizer o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele responde: observando segundo a tua palavra. Versículo 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 18: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versículo 47: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Os quais eu amo. Vamos lá? 8ª característica: mansidão e brandura de espírito para com os homens
e especialmente irmãos. Essa é outra característica que vai crescendo. Todas essas características são como frutos de uma árvore que vão crescendo e amadurecendo. Quando eu falo de uma característica madura, não significa que em todo tempo, em todo momento, essa pessoa é mansa e branda. Mas significa que essa característica, como as outras, elas vão tomando forma aos poucos. E a pessoa vai mudando. E os outros vão percebendo essa como aquelas outras mudanças na vida daquela pessoa. É como fruto, vai amadurecendo. Quanto mais amadurecendo, mais presente é a característica. E lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Espírito de brandura. E ainda Gálatas 5, 23, que diz assim: mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, com vários cachos, entre eles mansidão, domínio próprio. Então, mansidão é fruto do Espírito Santo. Nona característica, fé como a força motriz da caminhada. Fé como a força motriz da caminhada. Lá em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 5, vamos lá, Atos 6, 5, e diz: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Tem três coisas que são sinônimas, embora elas não sejam a mesma coisa: fé, palavra de Deus e Espírito Santo. Quando eu estou cheio de fé, é porque eu estou cheio da palavra, é porque eu estou cheio do Espírito. Quando eu estou cheio do Espírito, é porque eu estou cheio da palavra, é porque eu estou cheio da fé. Então, quando diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de fé, é porque não há como estar cheio de um deles e vazio de outro. Não há como estar cheio de um deles e vazio do outro. Amizade, lealdade e simpatia como tempero da vida. Essa é outra característica que Jesus tinha na personalidade dele. Ele era amigo, ele era leal, ele era simpático, a vida dele era temperada. E, portanto, a verdadeira espiritualidade com o tempo essas coisas vão aparecendo e vão se fortalecendo cada vez mais na vida daqueles que já nasceram de novo e que são do Senhor Jesus. Então, lá em Tito, no capítulo 2, versos 7 e 14, diz assim, Tito 7, 14: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E o versículo 14. Então vamos lá. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
Então essa é outra característica aí que faz parte da verdadeira espiritualidade, E nós vamos então para a 11ª, docilidade, altruísmo e gratidão como padrão da existência. Docilidade, Jesus era um homem dócil, altruísta, e ele olhava para a existência com gratidão no seu coração. Isso faz parte uma pessoa que está crescendo na verdadeira espiritualidade é diferente daquela moça que eu coloquei o vídeo bem no início. Ela nasceu de novo, então a beleza do novo nascimento é vista. Mas ela vai ficando mais bonita ainda, mais bonita. Por quê? Porque enquanto mais ela vai crescendo na graça de Deus e no conhecimento sobre Deus e a sua palavra, mais ela vai manifestando essas características. E lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, está um pouquinho atrás, capítulo 3, 15 e 17, diz assim, eu já estou chegando no finalzinho do nosso estudo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E diz assim o 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus e Pai. Docilidade, altruísmo e gratidão. 12ª característica, empenho e dedicação de toda a sua caminhada para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Fazer tudo para agradar a Deus, para que o nome de Deus não seja blasfemado, enfeiado, para que o evangelho não seja enlamado, mas tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 17, nós já lemos, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E o 23, que diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E 13ª característica, evangelização como expressão na existência cotidiana. Então, a verdadeira espiritualidade, ela me faz voltar para o próximo, me aproximar do próximo, para contar para ele essa boa notícia do Evangelho. Então, essa intenção de evangelizar está sempre presente na vida da pessoa que está buscando a Deus. Que a anorexia fez, né? Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. Agora, em 2012... Meu amigo. 2012, tira o som dela, por favor. 2012. Eu conheço gente, não só fisicamente que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente.